o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a boa mão de Deus esteja sobre você e sua casa. Uma alegria ter você aqui, que o Senhor te conduza durante essa semana e te dê vitória em tudo. Vamos adorar? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Vamos orar. Senhor, nós queremos sentir neste momento a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós invocamos a sua presença e te chamamos nesse lugar. Queremos te honrar e te adorar, te exaltar e glorificar o seu nome. Fica conosco, Espírito Santo, ensina-nos a sua vontade. Tira de nosso coração tudo aquilo que impede. Tira do nosso coração tudo aquilo que nos impede te ouvir. E dá-nos, Pai, a sua bênção. No nome de Jesus te pedimos. Por ele já te agradecemos. Amém. Hoje eu quero meditar com você, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52. E o texto diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Embora esse texto seja muito rico e nós possamos falar muito a respeito de Jesus, eu quero ficar nesta parte específica que diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. O que é crescer em sabedoria? Significa que Jesus foi ensinado. Jesus precisou aprender a falar. E certamente quem ensinou Jesus a falar foram seus pais. Jesus precisou passar por esse processo. Jesus precisou se assentar com seus pais
para aprender a palavra de Deus. Eu gosto de falar que existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos demasiadamente com a sabedoria dos homens, queremos crescer na sabedoria dos homens. Isso é o padrão da educação contemporânea, crescer no conhecimento do homem, na sabedoria humana. Nós vamos para a escola hoje cedinho. Você vai passar grande parte da sua vida acumulando sabedoria humana, sabedoria secular. Muitas vezes nós dedicamos horas e horas, anos e anos no aprendizado da sabedoria secular e crescemos. Mas muitas vezes nós crescemos na sabedoria humana, mas não crescemos na sabedoria de Deus. Se nós dedicamos, vamos dizer aí, 4, 5 horas por dia, 4, 5, 6 dias por semana, aprendendo a sabedoria humana, nós passamos, meu Deus, nem o dízimo disso, nós não passamos muitas vezes 20 minutos por dia, 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, aprendendo a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus nós aprendemos aqui, foi nos revelado, está na palavra dele. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus entregue para o homem. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: toda a escritura sagrada é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. Nós crescemos na sabedoria humana, somos às vezes doutores, gigantes, respeitados, especialistas. Fulano é especialista nessa área, mas às vezes nós somos analfabetos na sabedoria do céu, ignorantes, completamente ignorantes na sabedoria de Deus. E a sabedoria do século, a sabedoria secular, a sabedoria dos homens vale para essa vida. E a sabedoria de Deus, a sabedoria bíblica, vale para a eternidade. Tem valor a sabedoria humana? Tem muito valor a sabedoria humana. Graças a Deus que o Senhor nos deu capacidade para aprender, para descobrir, para curiosidade, para pesquisar. Mas a sabedoria humana vale para este século. A sabedoria secular é para o século. A sabedoria de Deus vai nos levar para a eternidade e vai nos ensinar a viver a vida que Deus propôs para nós aqui, na terra. Que coisa maravilhosa! A Bíblia diz que Jesus, com 12 anos, já era notado nele o seu crescimento na sabedoria. Significa que quando os doutores faziam perguntas para Jesus, ele não somente, o que é sabedoria? É não somente conhecer, mas saber aplicar a situação concreta. Isso é sabedoria. Então eles perguntavam a Jesus a respeito de uma coisa, Jesus sabia responder e Jesus sabia aplicar aquilo na vida dele, porque a palavra de Deus é para isso. Não adianta nada eu conhecer a Bíblia daqui a aqui, de uma capa a outra, se eu não conseguir traduzir a Bíblia em comportamento, em prática, em ética, em moralidade, em princípios para a minha vida. Não apenas conhecer esses princípios, mas viver esses princípios. Muitos de nós nos esforçamos, como já disse, para crescer em estatura. É claro que o crescimento físico é natural. É natural nós nascermos, crescermos, envelhecermos e morrermos. É um processo natural. O crescimento espiritual e o crescimento intelectual precisa de esforço, precisa de trabalho. Para eu crescer intelectualmente, eu preciso me aplicar, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso ter curiosidade. Eu preciso sacrificar às vezes, momentos de lazer, descanso. Meu Deus, muito tempo da nossa vida é sacrifício para nós crescermos em estatura diante dos homens, aprendendo o que eu chamei de sabedoria secular. Mas é preciso crescer em estatura espiritual. De que maneira nós podemos crescer espiritualmente? Bom, eu já disse, pela leitura da palavra, pela meditação na palavra, pela aplicação da palavra na sua vida, pela oração.
por meio daquilo que são chamados, os exercícios da piedade. Tudo isso vai nos fazer crescer em estatura diante de Deus, e nós precisamos crescer em estatura diante de Deus. Quanto mais nós crescemos espiritualmente em estatura diante de Deus, quanto mais nós crescemos em estatura diante de Deus, mais nós entendemos a relevância, o valor, a importância do servir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que há em Cristo, sejam como Ele. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele era grande, igual a Deus, da mesma estatura de Deus, mas ele se humilhou, se despojou da sua glória e assumiu a estatura de servo. Se nós quisermos crescer como Jesus cresceu, nós temos que crescer em mansidão e humildade, crescermos até a estatura de servo. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. O que é crescer em graça diante de Deus e diante dos homens? Aqui eu entendo que é agradar a Deus, viver uma vida que agrada a Deus. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Os homens olhavam para Jesus e ficavam maravilhados. Porque ele crescia em graça diante dos homens. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É um profeta como os antigos profetas. Jesus tinha a aprovação, Jesus tinha a admiração, o sorriso dos homens. Despertou a inveja dos religiosos, mas multidões e multidões se maravilhavam diante deles. E o seguiram, e o ouviram, e foram tocadas, curadas, libertas. Jesus quer que nós cresçamos em graça diante dos homens. Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. E Deus, quando olhava para Jesus, ele resplandecia o rosto. A Bíblia tem, na bênção, tem essa expressão, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Significa que Deus se agrada de você. Deus olha para você e fala assim: olha aí o meu servo, que alegria ele me dá, olha a minha serva, olha como eu fico feliz com a vida dela, com o fruto dela, com o trabalho, com a dedicação, com o crescimento dela, com o tempo que ela passa na minha presença. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Com base nesse texto, nós podemos olhar para Jesus, nós devemos olhar para Jesus como um modelo. E eu posso me olhar aqui nesse espelho que é a palavra de Deus e pensar: será que eu, o Cícero, tenho crescido em sabedoria? Sabedoria do céu? Sabedoria bíblica? Sabedoria de Deus? Será que eu, Cícero, tenho crescido em estatura diante de Deus? Tenho entendido os mistérios? Tenho buscado ser servo de Deus e ser como Jesus é, um ministro da presença dele? Será que eu tenho crescido em graça diante de Deus? Se eu não tenho crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, o que eu posso fazer a respeito disso, meu irmão, minha irmã? É bom que você faça um exame de como está a sua vida diante de Deus, se você tem crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Sabe qual a melhor pessoa para julgar a gente? Somos nós mesmos. A melhor pessoa para examinar o Cícero é o Cícero. É entrar na presença de Deus. E você pode fazer, sabe o quê? Você pode falar com Deus, fazer essa oração: Pai, eu quero crescer em sabedoria do céu.
Eu quero crescer em estatura diante do Senhor. Eu quero aprender os mistérios do seu reino. E eu quero agradar o Senhor, crescer na graça. E eu quero crescer diante do Senhor e diante dos homens. Olha aí, que exercício para a sua semana. Fazer a avaliação da sua vida, com base nesse texto, e ajustar o seu caminho. E que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo te conduza. Eu vou orar por você agora. Vamos orar. Eu quero te encorajar agora a apresentar uma necessidade para o Senhor ou duas. Apresentar uma pessoa ou duas ou mais, porque Deus não põe limite nisso. Apresente um pedido, um só. Deus não coloca limite. Ele é todo poderoso. Você pode se apresentar a Ele porque Ele tem prazer em abençoar. Se você tiver um grande desafio nessa semana, meu Deus, tem uma reunião, meu Deus, tem uma prova para fazer, meu Deus, coloque diante de Deus. Tem um negócio para fazer, uma compra, vou fechar esse negócio, vou vender, vou comprar. Coloque diante de Deus, Senhor, me abençoa. Alarga o meu caminho, me dá vitória, me faça ser bem-sucedido, vai na minha frente. Me ajude, Senhor, peça a Ele, confia nele, Ele vai te abençoar. E eu vou te ajudar orando com você. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua bondade, por seu amor, por sua misericórdia, por sua graça. Obrigado por sua palavra que nos instrui, que nos ensina como nós devemos viver uma vida que te agrada. Senhor, a sua palavra diz, se alguém precisa de sabedoria, quer sabedoria, peça a Deus. Nós queremos te pedir, nos dá sabedoria, nos ajude a crescer diante do Senhor, diante dos homens, em sabedoria do céu, Pai. Nos atrai a sua palavra, nos atrai ao jejum, à oração. O Espírito Santo nos dirija para que possamos crescer no conhecimento do Senhor. Nos ajude a crescer também em estatura. Não, Deus, para ter um ego exaltado, crescer como soberba, mas crescer em humildade, crescer como servo. Entender, Senhor, que no reino de Deus, grande é aquele que serve. E nos ajude a ser, então, servos dos servos, Pai. E não nos incomodar com isso. Pai, nos ajude a crescer na graça, que o Senhor possa olhar para nós e se agradar de nós. Eu quero abençoar, Deus, o meu irmão, a minha irmã, apresentar o pedido dele. Se está enfermo, eu te peço agora, Espírito Santo, cura. Repreende a enfermidade, repreende o mal, repreende o espírito de morte, repreende agora o espírito de enfermidade. Eu ordeno que o espírito de morte, o espírito de enfermidade saia da vida dele, da casa dele, da família dele, da casa dela, da família dela, em nome de Jesus. Eu oro para que o seu filho e a sua filha sejam fortalecidos, para que eles cresçam diante do Senhor, diante dos homens, em sabedoria, estatura e graça. Eu oro a Deus pedindo que o Senhor abençoe o negócio que será feito, tira os tropeços, embaraço, dá vitória segundo a necessidade dos seus filhos e das suas filhas. Estende a sua mão agora para abençoar e para fazer milagres. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, abençoa a nossa semana, cuide de nós e da nossa casa, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que a sua boa, preciosa mão esteja sobre nós e o Senhor nos ajude. E eu, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, te peço, estende a sua mão de bondade, de misericórdia e nos ajude, bom pastor, nos ajude, Espírito Santo querido, a cada dia mais crescer diante do Senhor e diante dos homens em sabedoria, estatura e graça. E que tudo na nossa vida seja para a glória do Senhor. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu te abençoo para que você seja fortalecido, para que você seja curado, para que o seu caminho seja aplanado, para que o Senhor te livre do mal, das ciladas, dos laços, que a boa mão dele esteja sobre você, eu te abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.